Doutor Átila Amaral, essa decisão do TSE, por unanimidade, mantendo o mandato do senador Sérgio Moro, que o Lula queria que ele se efe, e o Gilmar Mendes também andou ali no encalço do senador Sérgio Moro. O que aconteceu, doutor Átila? Qual a explicação para essa decisão do TSE por unanimidade? Há um contexto político. Eu não estou querendo dizer que a decisão foi estritamente política. Não, eu acho que a decisão foi correta. Aquela pantomima do Moro todo na eleição, mudando de partido, né, atrás das conveniências dele, ficou claro que era uma candidatura quase que individual. Embora ele tenha sido eleito, e no meu entender ele foi eleito porque os bolsonaristas não se mobilizaram mais lá, porque achavam que o que ficou em segundo lugar estava a uma distância muito grande dele, quando estava muito próximo. As pesquisas colocavam o candidato bolsonarista numa distância maior do que ele realmente está, bem maior do que aquele realmente estava. Talvez se isso não tivesse sido feito, ele talvez nem tivesse sido eleito. Mas foi eleito. Ele alega que boa parte desses gastos de campanha foram gastos decorrentes de uma estrutura de segurança que ele tinha que ter, porque ele realmente, e aí façamos justiça, ele tomou algumas medidas importantes contra o crime organizado. Inclusive aqui no Ceará as medidas dele foram muito interessantes. Ele tirou daqui as figuras principais, as cabeças do tráfico. Houve uma queda significativa da ação, tanto do tráfico quanto desses assassinatos em larga escala que acontece aqui e que tem uma proporção tão grande que é até difícil de acreditar. O governo Camilo Santana, o primeiro governo Camilo Santana, morreram 18 mil pessoas. Aconteceram 18 mil homicídios. São Paulo, que tem 5 vezes a população, teve 3.500. Ele teve uma ação importante, o Moro, ele contribuiu para isso. Não estou dizendo que foi só ele, mas ele contribuiu. Ele tinha uma estrutura de segurança. Tudo bem, até isso aí eu acho normal. Eu acho que foi técnico, eu acho que foi correto. Agora sim, a decisão era, se dava uma decisão do ponto de vista legal, mas se fazia uma censura moral a ele, tentando agradar, né, os patrões, vamos dizer assim. Não estou dizendo todos, não estou dizendo que todos eles são assim, mas muitos têm um alinhamento assim, fora do normal com o poder estabelecido, né? Mas, assim, eu acho que a decisão foi correta. Agora, a postura do Moro, de muitos elogios ao TSE, de certa maneira, no meu entender, negativa. Claro que ele recebesse e se postasse de uma forma mais moderada, sem muitos comentários, eu acho natural. Mas fazer esses elogios todos é esquecer as medidas arbitrárias que esse poder vem tomou contra várias outras pessoas, inclusive do Paraná, né? Inclusive do Paraná. Então, é isso que eu vi como um aspecto negativo para mim, certo? Em relação ao Moro, que teve alguns aspectos positivos na gestão, mas que teve muitos equívocos políticos, e ele em si mesmo parece que não é muito claro, sabe, nas suas opções políticas. Parece que a conveniência dele se sobrepõe, política, né, se sobrepõe a questões mesmo mais amplas do país. Reconheço alguma contribuição que ele deu como ministro e mesmo parcialmente na Lava Jato. Mas, assim, a postura dele, assim, não me agradou nesse sentido. Agora, a decisão foi correta, né? A decisão foi correta, entretanto, precisa se ponderar o seguinte: há um momento em que as vozes contrárias ao STF aumentam no Senado e na Câmara. Já aconteceram muitos atos traumáticos contra políticos. Houve toda aquela situação internacional que criou um contexto diferente. Não esqueçamos que o Moro é alguém conhecido fora do Brasil, e que uma condenação dele e uma cassação do mandato dele geraria lá fora um barulho. Então, eu acho que esse novo quadro político, ele contribuiu para que essa votação fosse assim unânime. Eu acho até que ele ganharia, mas de uma forma apertada. Não é conveniente para o Pacheco bancar mais uma briga de certos setores do Senado, que são minoritários, mas que estão crescendo, que podem colocar problemas a médio prazo. Tem a questão de um contexto político mais amplo. O Moro também, embora ele seja uma oposição ao governo, ele vem fazendo uma oposição muito moderada, se nós considerarmos as posturas que ele tradicionalmente tinha em relação ao PT. Houve um cálculo político que permitiu que essa decisão fosse tomada tecnicamente.
Parece até um paradoxo. Eu acredito que a decisão foi tecnicamente correta, mas que ela reflete mais esse contexto político mais amplo, em que, no fundo, se objetivava o quê? Primeiro, evitar a formação de focos antigovernistas no Senado, o aumento desses focos. Segundo, evitar medidas que pudessem chamar a atenção internacionalmente e criar mais problemas para as forças que estão no poder. Terceiro, o Moro não vem assumindo uma posição muito forte, muito radical contra o governo Lula, embora ele se coloque como oposição, mas sempre de uma forma mais branda do que o que se esperaria inicialmente. E esse quadro todo aí é que possibilitou isso. Os aspectos técnicos eu acho correto, eu não vi fundamento, embora tenha sido realmente bastante atabalhoado e confuso aquela situação do Moro, ser candidato a presidente, mudar de partido de acordo com o fundo partidário em última análise. A minha análise aí é essa, nesse sentido de que confluiu, a coisa fluiu favoravelmente a ele por isso, né? Já tinha sido classado o Dallagnol, o que trouxe um certo trauma, né? O Dallagnol passou a ser uma figura importante na imprensa e o governo fez um cálculo. Se o Moro talvez estivesse radicalizando o mundo, talvez não tivesse dado certo. Ele perdesse. Embora eu acho que, em última análise, do ponto de vista técnico, eu acredito que a decisão tenha sido correta.